Vamos começar? Começar que já está na hora. Vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente sempre Jesus, nosso mestre maior. Como agradecemos a Ele pelos ensinamentos que nos levam a pensar, a meditar sobre aquilo que devemos fazer, da maneira como devemos nos comportar. Hoje, nós vamos ver uma simples frase dele, mas até uma simples frase é um ensinamento imortal para todos nós. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Ele estava nos orientando a sermos autênticos, verdadeiros, caminhar na direção que cada um de nós escolheu, mas procurar, óbvio, sempre o melhor caminho. Então, que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Te agradecemos, Jesus, pelos ensinamentos e que cada um de nós reflita sobre essa frase tão curtinha, mas tão importante e às vezes difícil de seguirmos. Temos que lutar. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Gláucia, Tadeu, Menu Doramas, não entendi bem, desculpa. Menu Doramas, deve ser isso, né? Nós vamos hoje falar sobre aquilo que Jesus nos deixou, né? Isso está em Mateus, capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Seja o vosso falar sim, sim, ou não, não, dependendo da situação, mas sempre dentro daquilo que nós trazemos dentro do nosso coração, tá? Só que antes de nós falarmos sobre esse tema, nós vamos contar uma historinha, e essa historinha é interessante. Um dia no centro espírita, a história diz assim: eu me sentei num banco e ouvi o dirigente dizer: nós precisamos de alguém para dar aulas. Quem pode assumir essa tarefa? Eu senti Deus ao meu lado sussurrando: filho, essa é para você, hein? Mas, senhor, falar para tanta gente é uma coisa que eu não sei fazer. O senhor Carlos seria o homem ideal para o senhor chamar. Não há o que ele não saiba fazer. Eu prefiro ficar aqui no banco, assistindo às aulas. Então, nós vemos aí surgir uma oportunidade de efetuar algum trabalho, né? Ter alguma atividade. E levamos isso para fora do centro espírita, para a caminhada nossa, né? No ambiente de trabalho, na escola, né? Não importa, mas aplica-se isso também. Algumas coisas que nos pedem ou nos sugerem são possíveis, outras nem tanto. Às vezes não é bem o nosso perfil, mas vale a pena o esforço de tentar. No caso, dar aulas. Talvez ele não soubesse de pronto, mas podia se preparar, né? Então, ter alguém melhor do que nós para fazer uma atividade, isso é normal, né? Sempre vai ter. Mas quando eu me conformo com a condição de inferioridade, isso é terrível. Nossa, terrível. Então, às vezes a gente pode preferir ficar eternamente sentado no banco. Horrível. Continua a história. O rapazinho estava lá no centro espírita, né? Outro dia, ouvindo o coral, eu sentado no banco escutei o maestro dizer: nós precisamos de alguém para a voz principal nos cânticos. Quem quer assumir essa tarefa?
novamente ouvi a voz de Deus sussurrando: Filho, essa é com você. Mas, Senhor, cantar diante de uma multidão é uma coisa que eu não posso fazer. Mas, olha, tem o Jonas. Ele poderá fazer isso. É melhor eu ficar ouvindo essas músicas sentadinho no banco. Então, dá a impressão de que esse novo convite, que era cantar, ele não teria, a rigor, não teria dificuldade, né? Talvez ele fosse um cantor de banheiro, não um cantor de multidões, né? O problema seria se expor diante dos outros. O mais fácil é jogar para cima do outro. E ele jogou para cima de Jonas e continuou sentadinho no banco. Outra vez, eu sentado no banco, ouvi o pregador dizer: eu preciso de alguém para atuar como anfitrião na entrada do centro. Quem aceita essa tarefa? Novamente Deus vem: filho, isso é algo que você pode fazer. Senhor, ficar falando com estranhos é coisa que eu não consigo fazer. Mas olha, tem o Mário. Ele pode dar as boas-vindas às pessoas. Ele não é retraído como eu e fará isso muito bem. Eu preferiria que alguém viesse me cumprimentar aqui no banco. Então, novo convite: recepcionar as pessoas, dar as boas-vindas. E ele recusa. Não posso falar com estranhos. Então, recepcionar é só dar boa noite, seja bem-vindo, um sorriso. Não precisa grande coisa. Aliás, isso já é grande coisa. Ele preferiu sugerir outra pessoa para o trabalho. Alegou que era muito retraído. Na verdade, eu acho que era orgulho. Por quê? Porque ele preferia que as pessoas viessem cumprimentá-lo no banco. Não queria servir, queria ser servido, né? Não ia na direção dos outros, os outros é que precisariam vir na sua direção. Tanto que ele disse: prefiro que os outros venham até mim. Continuou no banco. O sujeito não saía do banco. É como jogador de futebol que quer ter um bom contrato, quer ganhar mais, mudar de time, essa coisa toda, mas fica eternamente no banco. Não vai encontrar nada melhor. Continuando a história. Os anos se passaram e o rapaz nunca mais ouviu aquela voz, a voz de Deus. Até que, uma noite, ele fechou os olhos e acordou numa praia, lá no céu. Era um paraíso aquela praia. Tudo era muito lindo, agradável. E estavam ali, nessa praia, 4 pessoas. Estavam ali aguardando para um trabalho na eternidade, imagina, no paraíso. 4 pessoas. Era o Carlos, que ele havia indicado. O Jonas, que ele havia indicado. O Mário, que ele havia indicado. E ele próprio, né? Aí Deus disse: olha, eu só preciso de 3, né, para fazerem um trabalho para mim aqui no paraíso, à beira desta praia linda, um trabalho gostoso, maravilhoso. E o rapaz, que sempre estava no banco, desesperadamente corre na direção de Deus e diz: Senhor, Senhor, eu farei esse trabalho, eu posso, não há nada que eu não faria. E aí Deus diz: filho, obrigado, mas eu sinto muito. Eu vou escolher aqueles 3. E, infelizmente, aqui no céu não existe banco. Volta para a terra, né? Então, o que ele ganhou, né? A preguiça, o comodismo, o orgulho. Ele dizia sim quando interessava e não quando interessava, né? Então fica claro que ele não tinha o compromisso com o sim e com o não. Ele não era autêntico. A sua resposta ia de acordo com a conveniência e não de acordo com a consciência. E é isso que Jesus nos chama a atenção do sim, sim, não, não. Então vamos seguindo. Muitas pessoas têm esse comportamento frente a alguma oportunidade que surge, né? Alguma oportunidade oferecida.
Isso é na vida profissional, familiar, comportamentos visíveis, normalmente são no campo físico, né, da matéria, e muitas pessoas percebem o nosso desinteresse, né? Displicência, preguiça, leviandade. As pessoas ficam até comentando a respeito, mas que sujeito leviano. Agora, para as coisas da alma, nem sempre é visível, né? É uma coisa muito interior. Grande número de pessoas não está muito atenta a esse assunto, as coisas do interior da alma, e acabam nem percebendo o nosso desinteresse, a nossa leviandade. E além disso ainda, né, usamos máscaras. Somos especialistas. Eu coloco uma máscara de devotado e na verdade eu sou um preguiçoso. Eu usei a máscara, né? Então, por preguiça, por desinteresse, envolvimento em outras coisas, nós arranjamos desculpas. Estou falando para todo mundo, para mim inclusive. Desculpas. E, normalmente, desculpa esfarrapada, exagerada, leviana. Me recordo de uma pessoa que não se sentia bem, marcou um horário com o médico, olha, amanhã eu vou, tal hora, e no dia seguinte a secretária lá do médico liga para a pessoa, olha, o senhor está vindo? E ela não estava muito afim de vir, a pessoa, né? Não estava muito afim de ir. Aí ela arranja uma desculpa. Sabe o que é? Eu não estou me sentindo muito bem. A secretária diz, se não está se sentindo bem, nada melhor do que vir até o médico, né? Desculpa esfarrapada, né? Minha avó desencarnou, é a terceira vez, mas você só tem duas. Como é que é? Perder a hora. Tem um amigo que trabalhava, inclusive comigo, e ele costumeiramente chegava atrasado. E ia explicar para o chefe. Olha, chefe, cheguei atrasado porque o trânsito está horrível. No dia seguinte, mesma coisa. O trânsito. Na verdade, ele saiu um pouco tarde. O chefe diz, olha, para resolver o problema do trânsito, saia mais cedo. Pronto. E a gente arranja desculpa que não pode, que não é verdadeira, é mentir, é falsidade, não devemos fazer isso. Então, desculpas esfarrapadas que nós damos, mentirosas, né? Trazem consequências ruins. Perdemos a credibilidade, problemas de relacionamento, se é num ambiente, não importa qual, se é o trabalho, se é no centro espírita, se é na igreja, no grupo, acaba perdendo a confiança naquele grupo, fazendo com que o grupo não funcione como deveria funcionar, né? E é quando nós arranjamos essas desculpas para as coisas da alma, ainda perdemos a oportunidade de crescermos espiritualmente. E ficamos parados, né? Terrível. Nós viemos para a Terra para crescer, para evoluir. Então, é sempre melhor, sempre, ser honesto, ser transparente consigo mesmo, né? Mesmo em situações complicadas, mas que sejamos honestos, transparentes. E é por isso que Jesus disse, seja o vosso falar sim, sim, acabou. Ou não, não. Nós vamos ver no final 2 exemplos que marcam bem isso. Então, lembrar que sempre estamos falando que as orientações de Jesus se aplicam para todos os campos na Terra, né? Não é só na igreja, não. Na família, na vida profissional, amizade, cidadão e também no aspecto religioso. Também se aplica isso. Vamos ver então, na atualidade, esse sim, sim e esse não, não. Está lá em Mateus, capítulo 5, quando ele fala o sermão das bem-aventuranças, que é um verdadeiro tratado de compaixão e de esperança, onde o Mestre nos fortalece o ânimo, valorizando-nos como sal da terra. O sal da terra, aquele que não pode perder o sabor, aquele que não pode perder a sua função de salgar, de dar gosto. Dar gosto para quem?
para si e para o próximo, dar um gosto para a vida. Ele fala ainda, luz do mundo, que sejamos a luz que resplandeça sobre os outros. Aquilo que porventura eu sei, eu ensino. Aquilo que você sabe e eu não sei, por favor, me ensine. Olha Jesus valorizando a todos nós no Sermão das Bem-aventuranças. Ele nos alerta a respeito da hipocrisia. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não vai alcançar o reino dos céus. Então temos que ser justos, né? E ele fala sobre a necessidade do perdão. Ele também fala, olha, perdoa, hein? E 70 vezes, 7 vezes. Mas aí ele deixa também, no Sermão das Bem-aventuranças, uma frase, vamos dizer assim, provocativa, né? No sentido de nos convidar a sermos autênticos, sermos honestos com os nossos próprios valores e princípios. Ou seja, não admitir falsidade, não admitir mentiras, né? Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso, disse Jesus, é de procedência maligna, ou é um erro, né? Então, como aplicar essa máxima do Cristo, sim, sim, não, não, nas dinâmicas, no convívio de hoje em dia? Como fazer em tempos nos quais, né, que nós vivemos, onde predominam disputas, intrigas, desacordos, discriminações? Então, como funcionar? É não nos deixarmos arrastar por discursos mentirosos ou pontos de vista distorcidos, segundo interesses pessoais de classe, ou seja, não ser Maria vai com as outras. Senão a gente, às vezes, vai dizer sim quando queria dizer não, ou vai dizer não quando no interior eu queria dizer sim, né? Isso nos dias de hoje, vê aí o WhatsApp, Facebook, está todo mundo comentando, muita gente entra na onda, fala de coisas que não conhece, distorce aquilo que está aqui dentro e coloca lá fora de acordo com a conveniência do momento. Então, sim, sim, não, não, está esquecendo, né? Então, segundo a recomendação de Jesus, o sim, sim, o não, não, a nossa melhor posição em todas as situações, a nossa melhor posição é aquela a qual o nosso pensamento e a manifestação, né, estão alinhados com os nossos princípios e as nossas atitudes, né? Sermos autênticos, simples assim, né? Não distorcer de acordo com conveniência. Alguém diz, olha, vamos dar um exemplo, vota no A, mas eu quero votar no B. Mas eu acho que o A vai ganhar, eu vou votar no A. Já errou. O teu sim já virou não. Então não podemos ceder isso. Não deveríamos nos posicionar socialmente de acordo com o comportamento de manada. E muita gente faz isso. Está todo mundo indo para aquela direção, aí eu vou também. Mas o que você vai encontrar lá? Nem sei. Por que você está indo para lá? Comportamento de manada. Não tem ele o pensamento próprio, né? Ele quer ficar bem com o grupo social. O pessoal está indo para lá, eu vou também. Isso acontecia muito, e deve acontecer ainda hoje, né? O jovenzinho, isso no meu tempo era muito claro, quando eu era jovem, eu fui jovem já um bom tempo atrás. Aquele que não entrasse no grupinho que fumava, ele era excluído. Então, nunca fumei na vida. Se não entrar no grupo, é excluído. Olha, fiquei sem fumar e não fui excluído. Se entrasse no comportamento de manada, eu já estava fumando há tanto tempo, né? Então, muita gente segue esse caminhar da manada
para não ficar fora do grupo, nem podemos sentir, né, ou ceder, porque fomos intimidados, coagidos. Então, se nós fizéssemos isso, e se fizermos isso, seria aquela hipocrisia denunciada por Jesus. Não fomos autênticos. Eu fiz o que o outro queria? Não. O correto é atitude autêntica e corajosa. Diga sim, sim. Ou diga não, não. Dependendo da situação, né? Precisamos, então, apresentar as nossas opiniões, baseadas nas próprias experiências e consciência crítica. Os nossos valores, né? Sabedores, sim, da responsabilidade que temos diante do nosso livre-arbítrio. Eu posso fazer o que quero. Paulo disse isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você pode fumar. Bom, mas eu não quero fumar. Poderia até, mas não quero. Vou me sentir machucado, não me convém. Então, é simples, é ficar atento àquilo que nós plantamos dentro do nosso coração. E também precisamos, quando nós afirmamos, estamos sempre afirmando aquilo que o nosso coração diz, nós também teremos que estar dispostos a arcar com o ônus de sermos sinceros. Mas é melhor, né, que a gente sinta, por exemplo, uma rejeição, porque, citando o mesmo exemplo, eu não quis fumar. Deixa ele de lado. Bom, paciência, eu vou ficar de lado, né? Que a gente suporte esse ônus, por quê? Porque eu fui sincero. Então, nós vamos ver dois exemplos maravilhosos, né? Um do correto e um do errado, tá? Um que obedeceu, ouviu aquilo que estava aqui dentro, e o outro que foi de acordo com a conveniência, né? E aí é complicado, faltou autenticidade para ele, né? O primeiro que nós vamos ver, ele teve um comportamento positivo, o comportamento dele, dizendo não. E ele teve coragem de dizer não, e foi positivo, porque dizer sim ou dizer não, não que seja ruim. Eu disse não ao cigarro, foi algo positivo, né? Então nós vamos ver um que teve um não positivo, e um não de uma forma maravilhosa. Nelson Mandela, África do Sul, líder sul-africano. Então, nos anos de 1948 até 1994, na África do Sul, vigorou um regime de segregação racial naquele país. Horrível, terrível, né? Era um regime violento, reprimia os negros, era uma coisa complicadíssima, né? E Nelson Mandela, se opôs ao regime. Quando muita gente sorria, está aqui o regime, olha que bom, via um regime criminoso, um regime que explorava, um regime que fazia horrores. Muita gente ali sorrindo, aplaudindo, batendo nas costas, aquela coisa toda. Ele disse, não concordo com isso. Ele teve a coragem de ser firme com o não. Como o regime era violento, extremamente violento, mandou Mandela para a prisão. Mandela ficou por conta do não, o não que não concordava com aquele regime terrível. Ele permaneceu na prisão, nada mais, nada menos que 27 anos. 27 anos por dizer não àquele regime. Mas manteve o seu não, sem vacilar, firme. Ele só conquistou a liberdade em 1990.
Ele que foi preso em 1964, dizendo não, passou 27 anos dizendo não àquele regime, só foi libertado em 1990. Segurou. Em 1993, aí já tinha acabado o regime, já as coisas estavam se estabilizando na África do Sul. Nelson Mandela foi indicado para ganhar um prêmio Nobel da Paz, e com todo o mérito, e ele ganhou o prêmio. E consciente dos valores que ele trazia dentro dele, e lutava ferrenhamente por eles, não abria mão, acreditava naquilo. Ele, ao receber o prêmio Nobel, ele deu a sua versão no discurso, a sua versão sobre o sentido da vida, que ele defendeu sempre, né? Ele disse assim: o sentido de vida é dedicar, da vida dele, é dedicar o que resta de nossas vidas ao uso da experiência única e dolorosa do nosso país. Tirar ensinamento daquela situação terrível, né? Temos que estar atentos também, né? Em todas as situações. Está ruim? Lute, mas tire proveito daquilo que aconteceu para levantar. E ele continuou: para demonstrar, então vamos tirar, né, essa experiência para demonstrar na prática que a condição normal para a existência humana é a democracia, a justiça, a paz, o não racismo, a prosperidade para todos, um ambiente saudável e igualdade e solidariedade entre os povos. Então, essa posição de Mandela, ao longo dos 27 anos que permaneceu encarcerado, é um exemplo de um não positivo, pelos efeitos benéficos, né, que ele gerou em prol de toda a África do Sul, né, alinhado com os valores universais de igualdade, liberdade e respeito, né? Então, nós vimos que Mandela foi firme dizendo não, porque era o que ele trazia dentro do coração. O seu entendimento era esse, né? Não vou admitir esse tipo de violência de forma nenhuma. Agora vamos para um segundo exemplo. Um exemplo negativo. E disse sim. Ele disse um sim, mas foi um exemplo negativo. É uma pessoa de nome Otto, em respeito eu não dou o sobrenome, né? Otto, lá na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi administrador de um programa de solução final judaica da Alemanha nazista. É o que eles iam fazer com os judeus lá na Alemanha durante a guerra, né? Ele, esse Otto, era responsável pela logística das deportações de judeus ocorridas para os diversos campos de concentração. É ele que organizava o encaminhamento de judeus para serem levados aos campos de concentração. Ou seja, ele foi também responsável pela morte de muitos judeus. Muito. Em Jerusalém, no ano de 1960, ele foi julgado pelo crime de guerra contra os judeus, após ele ter sido capturado na Argentina, usando uma falsa identidade. Otto, capturado, e quando estava sendo julgado em Jerusalém, ele afirmava que a acusação de assassinato estava errada. Ele não era assassino. Qual era o motivo da alegação? Vamos fazer um parentezinho. Nós entendemos o que é sim, sim, não, não, segundo a orientação de Jesus, né? É para termos a nossa consciência crítica, avaliando e fazendo o melhor, né? Dentro de nós, de acordo com os nossos entendimentos, né? Com os nossos conceitos. Mas voltando ao Otto, ele afirmava
que a acusação de assassínio estava errada. Ele não era. Sabe qual é o motivo da alegação dele? Vê se não acontece hoje no dia a dia, em outras situações, não exatamente comparada com essa, né? Mas em outras situações. Ele dizia, com o assassinato, ele afirmando, com o assassinato dos judeus, eu não tive nada a ver. Nunca matei um judeu, nem um não-judeu, afirmava Otto. Nunca matei nenhum ser humano. Nunca dei uma ordem para matar, fosse um judeu, um não-judeu. Ele afirmava isso categoricamente. Então não sou culpado. Em sua tentativa de se defender, Otto sugeria que apenas disse sim a uma ordem oficial dos nazistas. E isso, na visão dele, o eximia da responsabilidade perante as consequências da aplicação dessa ordem. Não era a ordem dele, apenas cumpria ordens, por isso ele não era culpado. Foi um sim que, talvez no peito, talvez entendendo o mal que estivesse fazendo, ele deveria ter dito não. Mas de uma forma covarde, disse sim e matou judeus, né? Então, a que conclusão nós chegamos? Ao utilizar o apenas fiz o que me mandaram para justificar o mal que fazemos, estamos indo no sentido oposto à recomendação de Jesus. Eu não tenho que fazer o que me mandaram, eu tenho que fazer o que está aqui dentro, em termos de entendimento. Quero fazer o melhor? Vou fazer o melhor, né? Agindo assim, não estamos sendo honestos para com as nossas próprias convicções. Quando nós queremos dizer não, mas dizemos sim, porque alguém nos mandou, né? Muitas vezes queremos dizer uma coisa e dizemos outra, porque preferimos seguir a massa, o grupo, né? O poder dominante, talvez até por medo das consequências quando nos opomos a esse tipo de coisa. Mandela, convicto e corajoso, disse não ao regime do apartheid, mesmo com o risco de ser punido como foi. Só 27 anos de cadeia, segurando ou não dele. Otto, por meio do sim, esse sim covarde, preferiu aderir à força dominadora nazista, dançando a música que seus superiores escolheram, segundo relata o seu próprio depoimento, quando afirmou que apenas obedecia ordens. Dessa forma, a fim de fazermos, todos nós, um bom uso da advertência de Jesus, seja vosso falar sim, sim, não, não, é necessário que todos nós nos dediquemos à ampliação, aumentar o nível de consciência nosso com relação a todas as situações, porque quando não temos bagagem, entendimento, a consciência ativa, entendendo o que é certo, entendendo o que é errado, escolhendo de fato as melhores coisas para seguir, nós ficamos tão perdidos que na hora de dizer sim ou não, tanto faz, né? Então, aí eu me lembrei agora de um colega, isso há muito tempo, no trabalho, ele tinha um comportamento muito estranho, né? Ele era solteirão, vivia só. Quando terminava o expediente, ele perguntava para os colegas, para onde você vai? Um colega dizia, eu vou lá para Zona Norte. Me leva. No dia seguinte, quer dizer, estou exagerando, não precisa ser exatamente no dia seguinte. Para onde você vai? Eu vou lá para a Zona Sul. Eu vou com você. Oeste, ele ia. Leste, ele ia. Ele ia para qualquer lugar, né? E tanto que brincava que ele pedia carona assim.
misturava tudo, era uma bagunça só. Então, na vida, tem muitas pessoas que ao dizer o sim, está dizendo sim assim, olha, não sabe nem para onde diz, para onde vai, o que quer, não tem consciência, não estuda, não faz a consciência funcionar, não analisa os ensinamentos de Jesus e dizer, olha, ele nessa situação, o que é que Jesus faria? Ah, ele ia falar, olha, eu vou dizer sim porque o chefe dos nazistas diz que tem que matar. Então eu vou dizer sim, não tenho culpa. Tem culpa sim. Tem culpa sim. E nós fazemos isso em várias situações, em coisas corriqueiras, no dia a dia. Nos falta convicção, porque nos falta entendimento, raciocínio. Quando falamos que Jesus é para o dia a dia, para a nossa vida, em todas as situações, em todos os campos de atuação. Não é um Jesus trancado num centro espírita, numa igreja, num templo. Não, não. Jesus nos acompanha em todos os lugares. Só que para eu definir o melhor comportamento diante do irmão, eu tenho que ter um entendimento. E tenho que ter a consciência despertada e dizer, um amigo, por exemplo, o trabalho está roubando a empresa. Meu amigo, negativo. Não, não. Por quê? Porque não. Nunca vou dizer sim para você numa coisa que eu aqui dentro está dizendo não. Está errado. Então, nós temos que ter uma consciência. E precisamos, então, a cada novo instante, ampliar o nosso entendimento, para que a gente tenha uma bagagem cada vez maior na hora de avaliar se determinada situação é sim, sim, ou não, não, né? Então, precisamos ter conhecimento de nós mesmos, aqui, né? Quais são os valores pessoais que nós carregamos? O que é que cultivamos aqui dentro? E sem estudar a mensagem de Jesus, pode ser que eu tenha valores bons, sem sombra de dúvida, mas os melhores valores vêm dele, né? Tenho que entender os conflitos que eu tenho aqui dentro, para ir corrigindo, os propósitos de vida, as crenças que eu tenho, né? Eu preciso ter convicção, sim, dos valores reais que estão aqui dentro, para que ao julgar qualquer situação, eu faça convicção, com firmeza, não com leviandade, para que meu sim seja sim ou não seja não. Preciso também, na medida do possível, entrar um pouquinho no coração do outro, né? Exercitar a empatia. Por que ele está fazendo isso? Por que ele diz dessa forma? Por que ele está reagindo desse jeito? Ele não está entendendo. A consciência dele está adormecida. Então, preciso auxiliar esse irmão, essa pessoa, a despertar, a buscar o melhor. E todos nós temos condição de fazer isso. Todos, sem exceção. Podemos conversar com a pessoa que está perdida, orientar, mostrar o caminho, falar de Jesus, falar do comportamento melhor, do ensino moral do mestre. Temos que pensar nisso, auxiliar o outro, quando normalmente a humanidade julga e condena. Não, errado. Temos que ter também, para fazer a melhor avaliação de tudo, ter conhecimento da vida. Estarmos atentos ao bem comum, à fraternidade, à prática das virtudes, à situação como caminha a nossa região, a nossa cidade, o nosso país, reclamar do erro, trabalhar para o acerto. Tudo isso nós temos que fazer para que o nosso sim possa ser sim firme, ou o nosso não, dependendo da situação, seja um não firme, como foi o de Mandela, tá? Então, essa era a mensagem. Então, em todos os momentos da nossa vida, que o nosso
sim seja de fato sim, que a gente não se arrependa, e que o nosso não seja não, sem arrependimento. Esse Jesus, hein, chamou a atenção, e a gente tem que prestar muita atenção nisso, para que sejamos corretos, honestos, irmãos. Tudo isso. Vamos então encerrando. Quem puder fechar os olhos para a prece, e vamos trazer Jesus à nossa frente. Agradecer a Ele pelos ensinamentos que deixou há 2000 anos. Continua deixando nos dias de hoje. Em todos os locais, Jesus conversa conosco na igreja, no templo, no centro espírita, na rua, através de um amigo. Diz que Jesus e a espiritualidade se comunica conosco até através de um outdoor, livro, filme, que eu possa passar a peneira, o crivo em tudo isso e perceber que as mensagens que eu recebo dos lábios de um irmão, de um companheiro, um colega de trabalho, estão me trazendo um ensinamento que veio dele. Só não percebemos, mas veio dele. É pelo fruto que se conhece a árvore. Então, Jesus conversa conosco nos dias de hoje e estará conversando conosco por toda a eternidade, porque sempre estará tão adiante em termos de evolução, e nós estaremos sempre perseguindo essa evolução. Só que precisamos ter consciência cada vez mais despertada, um entendimento cada vez mais amplo, para que não venhamos a dizer sim quando queríamos dizer não, ou dizer não quando queríamos dizer sim. Que assim seja, graças a Deus. Então, aí a presença. Aloê, tudo bem, Aloê? Ô, Laís, tudo bem, Laís? Beijão, beijão, Laís. Beijão em casa. Michel, Galvão, né? Áurea Manara, Tadeu Flegger. Ô, Marcelo, tudo bem? Francisca, Alceia, Paulo, beijão. João Carlos e Yasser Mohamed, é isso, né? Boa noite, seja bem-vindo. Grande abraço a todos vocês. Bom fim de semana. Agradeço a paciência e que semana que vem a gente esteja juntos. E prestemos atenção. Sim é sim, não é não. Tá bom? Grande abraço, pessoal. Muito obrigado, viu? Bom fim de semana. Tchau, tchau.